Aqui é a Daniele. Hoje eu vou fazer um vídeo mostrando alguns textos bíblicos dessa minha Bíblia aqui, que eu já falei com vocês um pouquinho sobre ela. Eu não resisti, eu vou mostrar alguns textos bíblicos, espero que esse vídeo não seja derrubado. E essa daqui é a NVI 23 e ela é referências, ela tem referências bíblicas. Até agora eu estou gostando bastante do texto, NVI 23. E eu queria mostrar algumas coisas que eu achei super interessantes, compartilhar com vocês. Eu vou mostrar, eu vou virar a câmera, eu vou mostrar para vocês aonde que eu achei mais interessante o texto, coisas que precisam ser observadas, né? Que eu não vejo o pessoal falar muito sobre N23 e quando fala, sempre fala mal. Porém, tem alguns textos que são bem relevantes, algumas opções de escolha de texto que foram bem relevantes e eu vou compartilhar com vocês. Eu vou virar a câmera para vocês verem o que eu estou lendo, né? E é isso, tá bom? Vou compartilhar com vocês a minha Bíblia. Eu tenho gostado dela, ela é bem linda, mas principalmente sobre o texto mesmo. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Então, gente, essa aqui, ó, ela tem capa de tecido. Tá vendo? A capa dela é bem linda, para quem não viu o vídeo mostrando ela. Ó, ela tem capa de tecido. Tem esses trabalhos aqui, isso daqui é tudo dourado. Ela vem com 2 fitilhos. Eu coloquei uns enfeites nela e coloquei esse daqui também. Mas ela vem com 2 fitilhos. Aí o meu negocinho que eu coloquei que aparece aqui do outro lado, ó. Ela é bem bonita, ela não vem escrito Bíblia Sagrada aqui, mas na lateral vem escrito. Ela é toda costurada, essa Bíblia. Então ela tem abertura total, ó. Tá vendo? Completa. Não importa aonde você esteja abrindo ela, ela tem abertura total. E aqui tá a ficha catalográfica dela. Ó, ela é publicada pela Melhor Editora Vida. Ela usa o texto NVI do ano de 2023, tá vendo, gente? Todas as especificações dela. Se vocês quiserem uma Bíblia igual a minha, é essa última aqui, ó, esse último ISBN, esse aqui. Capa dura, bege, mosaico, tá? E é isso. Essa daqui é a primeira edição dela, tá? Não tem nenhuma outra edição anterior. Essas primeiras aqui são capas tudo de couro legítimo. Tem uma capa que é capa marrom barroca, que é um couro sintético, né? Mas é bem bonita também. Ah, isso daqui fui eu que fiz. Eu coloquei aqui que eu vou usar alguns temas específicos nessa Bíblia. Eu coloquei aqui. E essa página aqui, ela aguenta marca-texto. Então, inclusive o marca-texto chegou a ficar clarinho aqui. E não transferiu nada para o outro lado. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, não transferiu nada para o outro lado. A página é bem boa. E eu fiz uma marcação aqui, ó, que quando o texto usa irmãos e quer dizer e é destinado o texto a homens, eu vou colocar um traçado em dourado embaixo da palavra. Quando for no sentido geral para homens e mulheres, eu vou colocar um traçado prata. Aí isso vai me ajudar a entender melhor o texto, para não haver confusão, para não gerar confusão. Aí eu estou fazendo isso daqui, que eu estou fazendo inclusive consultas em Bíblias dos Estados Unidos para trazer esse entendimento para essa Bíblia aqui, né? Aí eu estou usando essa Bíblia aqui para eu ter ela de referência sobre esses assuntos. Mas aí o que eu queria mostrar para vocês, ó, esse aqui é o prefácio da NVI 23. Tem um parágrafo a mais, a NVI normal para no parágrafo 9, e a NVI 23 tem um parágrafo a mais, uma explicação a mais sobre o porquê que, vamos dizer, tiveram que trazer essa última atualização. Essa referência cruzada aqui, ó, que é a mesma referência cruzada na Bíblia Thomas Nelson Brasil de Estudo, que foi publicada pela Thomas Nelson Brasil, e é bem interessante essa referência cruzada, ó, que começa a Bíblia, tá vendo? Já mostrei para vocês. E essa referência aqui é mesmo usada na Bíblia Thomas Nelson Brasil de Estudo, tá bom, gente? A Bíblia em si é lindíssima, né? A paginação, a diagramação dela, esses traçados que eles botaram aqui, ó, para identificar quando há um diálogo e tal. Isso aqui facilitou o texto. Isso daqui a gente já tinha na NAA, né? Tinha vindo na NAA. E tem essas separações bem
demarcadas quando é um parágrafo, tá vendo? Tá bem demarcado para não gerar dúvidas. Isso daqui ficou bem legal, ficou bem visualmente bem interessante. E os textos em si estão diferentes da versão anterior. Aqui já no versículo 2 de Gênesis a gente já vê uma diferença. Tem uma frase aqui que está diferente da versão anterior. Mas eu queria focar hoje aqui nesse... Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 4 de Gênesis. Aqui, ó, eu queria observar um texto aqui que eles escolheram uma forma diferente de traduzir, que ficou diferente da NVI anterior e ficou diferente também da NAA. E eu dei uma pesquisada, ou por que eles escolheram essas palavras para trazer essa versão. E ficou mais próximo com a intenção original do texto, no sentido assim, a mensagem que se queria ser transmitida pelo texto. Por isso que eles escolheram essas palavras, essa frase, para trazer isso para a gente. Aí eu vou ler aqui um pouquinho com vocês, aqui ó, Caim e Abel, aqui no capítulo 4. Aí é quando Caim e Abel vão entregar lá oferta ao Senhor, né? Eles oferecem o seu melhor. Ó, Abel pastoreava ovelhas e Caim cultivava a terra. Esse aqui é o finalzinho do versículo 2. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com a parte gorda. Aí ele vai trabalhando o versículo. No finalzinho do versículo 5, fala assim: Por isso a ira de Caim se acendeu, e o seu semblante desfaleceu. Então o Senhor disse a Caim: Por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Aí eu li isso daqui, eu fiquei assim, peraí, não se levantará? Aí eu fiquei, né, intrigada, porque eles escolheram essas escolhas de palavras para trazer esse versículo que já era, vamos dizer, de fácil entendimento na versão anterior. E na NAA também não é difícil de entender. Aí eu fiz uma pesquisa e eu anotei aqui, ó, fiz uma notinha. Essa notinha aqui, ó, tá colada com adesivinho que sai com facilidade, ó. Tá vendo? E eu escrevo na página, tô escrevendo. Às vezes eu tô usando uma caneta que é específica para escrever em Bíblia, só que de vez em quando eu escrevo de lapiseira mesmo. Aí eu vou ler aqui com vocês o que eu escrevi da notinha. Ó, começa aqui. Ó, deixa eu ler aqui. Se você fizer o bem, não se levantará o seu semblante. Aí, quando ele fala não se levantará, ele está falando do seu semblante. Ou seja, nesse contexto, significa que se você agir corretamente e fizer o bem, você não terá motivos para se sentir envergonhado ou cabisbaixo. Pelo contrário, seu semblante, expressão, atitude, será elevado e confiante. Aí, ele falou desse jeito porque ele queria trazer esse sentido para o texto. E tem mais um pedacinho atrás. A mensagem central é: fazer o bem leva a um estado de bem-estar e dignidade, o semblante elevado. E quando a má conduta abre a porta para o pecado e suas consequências negativas, que no caso vem na sequência do próprio texto, que o pecado deseja dominar Caim, e ele deve dominar sobre o pecado, só que ele, infelizmente, ele cede aos seus maus desejos, e ele acaba indo contra o seu irmão e matando o seu irmão. E eu trouxe uma referência aqui sobre Tiago 1, versículo 13 e 15, que a tentação nasce no coração do homem, no mau desejo do homem, que se o homem der vazão a isso cresce dentro da gente e até gerar o pecado que gera a morte. E isso aqui foi uma referência que eu fiz. Mas esse versículo aqui, essa forma que a NVI 23 trouxe o texto, quando ele fala assim: se você fizer o bem, não se levantará. No caso, ele está falando do semblante, porque o semblante caiu, o semblante desfaleceu. Ter o semblante elevado significa que ele tem atitudes que lhe trazem honra e dignidade. Então, ele pode ter um semblante elevado. Mas a partir do momento que ele tem más ações, coisas que
são indignas diante de Deus, e o próprio Caim sabia que aquilo era indigno, então o semblante dele desfalece, o seu semblante cai, porque ele está com aquele sentimento de pecado crescendo dentro dele, né? Como se ele estivesse indigno dentro dele diante de Deus. Aí eu deixei essa notinha aqui, né? Aí eu achei interessante a escolha de palavras que eles fizeram, porque, sabe, de início parece assim, por que eles escolheram essas palavras? Aí tem todo um significado, tem todo um porquê. Isso daqui eu fiz estudos, mas não tem assim uma nota de estudo explicando isso. E seria interessante que tivesse, tipo uma bíblia de estudo, explicando alguns porquês, sabe? Se tivesse, eu acharia super interessante. Tem aqui também em Gênesis, capítulo 3, versículo 16, quando eles colocam aqui que o desejo da mulher será contra o marido, mas ele a dominará. E eu gostei bastante da forma com que eles colocaram aqui, porque faz a gente entender muita coisa, sabe? Esclarece muita coisa atual. E aqui, quando eles colocam que Adão estava com Eva na hora que Eva cedeu aos seus maus desejos e quis comer o fruto, e deu ao seu marido, e Adão estava com ela. Isso demonstra que Adão consentiu em tudo que Eva estava fazendo e ele estava sendo conivente com as atitudes erradas de Eva. E isso demonstra a falta de responsabilidade que o homem teve naquele momento. Como se aquele erro ele não fosse só de Eva, fosse um erro dos dois. E isso aponta para o erro de Adão, que seria a falta de posicionamento que ele teve naquele momento, sabe? Isso ajuda a entender bastante coisa. E outras coisas que essa Bíblia nos traz, ele tem uma linguagem muito mais literal e ele traz os bem-aventurados. Eu falei com vocês no outro vídeo que ele traz, eu fiz um vídeo curtinho, que ele traz aqui no livro de Salmos os bem-aventurados. Deixa eu tentar mostrar aqui rapidinho para vocês. Quando tem textos, ele traz assim, ó, passei demais, que aqui no Salmo 1 fica fácil de entender. Ó, Salmo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ficou mais formal o texto, e eles trouxeram de volta os bem-aventurados. E essa versão aqui, NVI 23, aonde tinha bem-aventurado no texto, ele trouxe de volta. Então, quando eu puder, eu mostro mais algum trechinho de novo. Eu vou mostrando para vocês assim que eu puder, nas partes que eu tiver oportunidade de mostrar, tá bom? Aí eu tô fazendo marcações e tal, coisas que eu tô vendo que são importantes, eu tô lendo a Bíblia, eu tô marcando. E essa página, como eu falei com vocês, é uma página muito boa que aceita marcação, aceita você escrever com caneta. Aqui eu escrevi com lapiseira, mas também dá para escrever de caneta. É uma caneta que ela é apagável, mas tá vendo? Ela fica no tom de cinza e ela não transfere nada para o outro lado. Fica igual essas partes aqui, ó, tá vendo? Essas notinhas aqui, ó, fica do mesmo jeito que as notinhas. Tá vendo? Então, essa é uma página boa. Se ela tivesse mais espaço para fazer anotação, ia ser uma ótima página para fazer anotação. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Deixa o like no vídeo aí. E se vocês tiverem dúvidas sobre algum versículo específico, vocês mandem para mim, que eu vou dar uma olhada nessa Bíblia aqui e eu posso falar com vocês sobre como está na NVI 23 e tal. Se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Eu tenho gostado muito dessa versão aqui, NVI 23, mas eu também gosto da minha NVI antiga, eu continuo usando ela. Eu tenho aqui, ó, essa daqui que eu tenho as notinhas, e essa daqui é a minha NVI do ano de 2000, que eu também utilizo ela, só que eu utilizo ela mais para fazer consulta. E essa daqui é a minha NVI 2011, que tem as minhas anotações, né? Aí eu acabo utilizando ela também pelas minhas anotações. Mas é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima.